Será que existe uma igreja verdadeira no meio de milhares de igrejas, de milhares de denominações? A verdade é que só existe uma igreja na Terra. Jesus não fundou muitas igrejas. Ele só fundou uma igreja. É o povo fiel, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles remanescentes. Isso acontece desde o passado, desde o início do mundo, quando houve o pecado no mundo. Então Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Então o descendente da mulher ali está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Significava as pessoas fiéis a Deus, significava os remanescentes. Geralmente a igreja verdadeira ela aparece nos momentos mais difíceis, como aconteceu ali no tempo de Babilônia, quando o rei Nabucodonosor fez aquela imagem. Então ali existia muitas pessoas ali de Israel, as pessoas que eram os representantes de Deus. Porém a Bíblia fala só de 3 homens que não prostraram perante aquela imagem. Então naquele momento a igreja verdadeira apareceu, na pessoa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esses 3 homens, eles eram naquele momento a igreja verdadeira. Naquele momento a igreja verdadeira apareceu. A gente vê no caso de Elias também, quando Elias ele faz aquele desafio no Monte Carmelo, e Deus fala para Elias que 7.000 homens não prostraram joelhos perante Baal. Então essa era a igreja verdadeira, ali em meio ao povo de Israel. Porque quando se fala de igreja, mesmo nos nossos dias, existe o joio e existe o trigo. Então, sem dúvida, a igreja verdadeira é o trigo, são as pessoas fiéis a Deus. Isso se encontra em todas as denominações. Encontra o povo verdadeiro. O verdadeiro povo de Deus está em todas as igrejas. São aqueles remanescentes. São as pessoas que têm o desejo de ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Agora, sem dúvida nenhuma, essa igreja se unirá em um só povo. Porque está escrito aqui no livro de João, no capítulo 18, no verso 20, quando Jesus faz oração pela sua igreja, Jesus diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és o Pai em mim e eu em ti, também que seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então os seguidores de Jesus, eles seguirão Jesus através da palavra, através da Bíblia. O que vai acontecer no final é que as pessoas que serão fiéis a Deus, eles vão se unir na verdade da palavra de Deus. Aquelas pessoas que estão em várias religiões, elas se unirão, essas pessoas se unirão por causa da verdade. Eles seguirão a verdade no momento difícil, no momento mais difícil da igreja, mesmo porque as estrelas só aparecem quando a noite é muito escura. Então nesse momento as estrelas elas brilham mais. Então quando vier uma grande perseguição, quando as pessoas são perseguidas, as pessoas que guardam os mandamentos de Deus, pois isso tem em Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, ali fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ali fala, ele vai pelejar contra o restante da descendência da mulher. Apocalipse 12, verso 17. Então fala assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E fala também Apocalipse 14, aqui no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então no momento onde o mundo ele for perseguir as pessoas que guardam os mandamentos de Deus, onde o mundo criar todos os obstáculos possíveis para as pessoas não guardar os mandamentos de Deus, nesse momento a igreja de Deus ela vai aparecer. É como aconteceu no tempo do rei Nabucodonosor,
porque ele mandou fazer aquela estátua, aquela imagem. E os 3 hebreus não prostraram perante aquela imagem. E no final haverá a imagem da besta, a besta é sua imagem. Então as pessoas que não prostraram perante essa imagem, as pessoas que não ceder a esse poder humano, poder político humano, e também poder político e religioso, as pessoas que não cederem esse poder, elas serão a verdadeira igreja. Nesse tempo, como de Jesus, ali em João capítulo 10, ele fala que existem ovelhas de outro aprisco, mas convém ele conduzir essas ovelhas para o verdadeiro aprisco. Nesse tempo haverá um só rebanho e um só pastor. Então, quando a crise for muito forte no mundo, e que o mundo fazer de tudo para as pessoas não obedecerem os mandamentos de Deus, nesse momento a verdadeira igreja aparecerá. E essa igreja vai dar testemunho da verdade no final do mundo. Então as pessoas que amam a verdade vão participar finalmente da igreja verdadeira. E finalmente essa única igreja, ela aparecerá na terra. Porque no momento ela existe, mas ela está espalhada em várias denominações em todo o mundo.